Nesse vídeo nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Quando usar? O mínimo múltiplo comum tem a ideia de tempo. Então, daqui quanto tempo as pessoas irão se encontrar, os carros irão se encontrar. E também tem a ideia de eventos repetitivos, ou seja, tomar medicação com vários tempos diferentes, 2 em 2, 4 em 4. Então, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ele dá a ideia de algo que vai acontecer no futuro, né? Não exatamente agora, mas daqui a algum tempo. Então, quando a gente precisar calcular daqui a algum tempo, a gente vai pensar nesse sentido. No exemplo está assim, o carro A dá uma volta a cada 30 segundos e o carro B a cada 20 segundos. Se eles partiram juntos, após quanto tempo eles voltam a se encontrar? Então, esse sentido de se encontrar, ou seja, tá lá no futuro, tá lá na frente. Então, por isso que nós vamos calcular aqui o mínimo múltiplo comum entre 20 e 30. Nesse caso, a gente vai usar a divisão pelos números primos, que é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente, né? Que é infinito. Então, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum, vamos fazer a fatoração simultânea, ou seja, vamos dividir por 2, porque aqui eu tenho dois números par, e aí nós continuamos até chegar no 60. Então, eles vão se encontrar de novo depois de 60 segundos. Agora, já o MDC, a gente tem a ideia de divisão. Por quê? Porque o MDC é o máximo divisor comum. Então, ele tem uma ideia de divisão. A gente vai dividir os números na situação problema em partes iguais com o maior tamanho possível. Então, nesse exemplo aqui, duas peças de madeira medem 12 e 18. Quero cortá-las em pedaços iguais e com o maior tamanho possível, sem que haja desperdício, né? Resto. Qual é a medida do pedaço? Então, nesse caso aqui, não é uma situação futura. Eu estou tendo o meu problema aqui é dividir esses dois números em partes iguais e com o maior pedaço possível. Então, nesse caso, eu vou fazer a fatoração de 12 e 18, que é a divisão pelos números primos. Só que eu vou observar, quando eu fizer a fatoração, vou selecionar aqueles que foi os números primos que foram utilizados ao mesmo tempo pelos dois números que estão antes da barra. 12 dividido por 2, 6, 18 por 2, 9. Então, eu vou circular ele porque ele dividiu os dois do lado de cá. 6, continuamos por 2 porque o 6 é par. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2 não dá, eu vou repetir. E 3, 6 dividido por 2, 3, 9 eu vou repetir. E aí, eu vou usar o 3 agora. 3 dividido por 3 é 1, 9 por 3, 3. Então, eu vou circular o 3 também, porque ele também dividiu os dois números ao mesmo tempo. Desce 1, 9, repetiu, dividiu por 3, deu 3. Vou continuar por 3. O que foi circulado aqui são os números que serão multiplicados. 2 vezes 3, 6. Então, cada pedaço terá 6 centímetros. Na questão 6 da revisão, fala o seguinte: Juliana foi ao médico que prescreveu 2 medicamentos diferentes. Veja a receita. Um remédio ela toma de 6 em 6 horas, o outro de 8 em 8 horas. Se ela começou a tomar às 7 horas da manhã, quando é que ela vai conseguir tomar novamente esses 2 remédios juntos? Então, a ideia de tomar futuramente, então remete a uma ideia de que nós vamos pensar num valor para frente, né, no futuro. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o MMC. O MMC entre 6 e 8. Então, eu faço a fatoração aqui, divisão simultânea pelos números primos. Como os dois é par,
Eu vou começar por 2. 6 dividido por 2. Aqui eu não preocupo em circular. Eu vou utilizar todos os números que ficar do lado direito da barra. Então, 8 dividido por 2, 4. 3 eu vou repetir e continuo por 2 porque ainda é par. Repete o 3. 4 dividido por 2 é 2. Continua por 2. Repete o 3 e aqui dá 1. Agora eu passo por 3. E aí, quando chegou no todos foram divididos e o final aqui é 1, eu termino. Agora, o que eu vou fazer é multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, vai tomar essa medicação daqui, hora que der 24 horas. Outro problema, onde vamos utilizar o MMC ou o MDC. Júnior, professor de matemática do primeiro ano, planeja realizar uma oficina em que as turmas irão competir entre si. Para organizar as equipes, ele deseja dividir os alunos de ambas as turmas em grupos iguais, com o maior número possível de alunos por equipe. Qual é o maior número possível de alunos de cada equipe? Então, essa situação aqui não é uma situação que eu quero resolver lá no futuro, quero ver algo, eu preciso aqui fazer a divisão entre esses dois números de alunos, 15 e 20. Então, neste caso, eu vou usar o MDC. Vou usar o MDC porque eu tenho uma ideia de divisão nessa situação. Então, eu vou dividir os números 15 e 20. Observar que, como eu quero uma ideia de divisão, eu vou observar quais são os números que vai dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer aqui, começo por 2, porque o 20 é par, vai dar 10. Vou continuar por 2, porque ainda tem número par, repete o 15. 10 dividido por 2, 5. Agora, eu vou para o 3. 15 dividido por 3, 5. Repete o 5. Neste momento, o 5 vai dividir os dois aqui. Então, esse é o círculo, é o que eu vou circular. Então, o MDC entre 15 e 20 vai ser 5. Então, esses alunos vão ser divididos em grupos de 5. Questão 7. Depois de calcular o MDC e o MMC entre os números 16, 40 e 64, resultado, o que eu fiz aqui? Fiz a fatoração, né? Dividi pelos números primos. 16 por 2, 8, 40 por 2, 20, 64 por 2, 32. E aproveitei e já circulei. Esse 2 dividiu os 3, esse 2 dividiu os 3, esse 2 dividiu os 3. Lá embaixo, ficou 5. Para fazer o MDC, eu multiplico todos os números. Então, aqui vai ser 8, 2 vezes 2, 4. E já vou aproveitar que aqui deu 8. O MDC deu 8. 4 vezes 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 10, 40. 8 vezes 40, 320. O MDC, então, só aqueles que eu circulei no primeiro momento. O 2, 2, o 2. Então, o MDC é 320 e o MDC é 8 e o MMC é 320. Então, qual a alternativa que vai ter essas duas respostas? Nesse caso, vai ser a letra B. Já esse último problema aqui, dessa parte, né, da retomada. Na rodoviária, há 2 ônibus reservados para viagens específicas. Uma que dura 10 dias e outra que dura 15. Observe que ambos os ônibus partirão juntos no mesmo horário. Em quantos dias os ônibus partirão juntos novamente? Então, isso aqui, a gente está falando do MMC. Por quê? Porque é uma situação no futuro. Nós vamos resolver essa situação e analisar daqui quanto tempo eles vão se encontrar de novo. Como eu tenho 10 e 15,
Vamos dividir pelos números primos. Começa por 2, porque aqui tem um número par. Então, vai ficar 10 dividido por 2, 5. 15 vai repetir. Já não tem número par, então posso passar para o próximo número primo, que é o 3. Repete o 5, aqui dá 15 dividido por 5, 15 dividido por 3, 5. Aí passa a ser 5 por 1. E aí a gente multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, eles vão se encontrar novamente daqui 30 dias.